não eventual. Já no concubinato, eu vou pressupor que é uma relação o quê? Eventual entre um homem e uma mulher. O concubinato não estaria na seara do direito de família. Já a união estável, ela já é tratada dentro do direito de família. Bom, eu já deixei claro, então, que para caracterizar a união estável, não pressupõe lapso temporal mínimo. Se eu conviver hoje com um homem durante 6 meses, se havia uma intenção de constituir família, se era uma união pública, eu já posso dizer que é união estável, mesmo que eu não tenha filhos advindos dessa união. Então, a primeira característica que a gente já trabalha com união estável é essa. Segunda característica que nós vamos trabalhar com a união estável é que o companheiro também terá direito a alimentos, assim como o cônjuge tem. Relembrando, o direito a alimentos, ele não é decorrente da convivência. Hoje eu trabalho, eu tenho condições de me manter, eu tenho emprego, então, se eu me separar do meu companheiro, eu não vou ter direito a alimentos. Assim como o cônjuge. Eu sou casada, se eu me separar do meu marido, eu também não vou ter direito a alimentos se eu tenho condições de me manter. Os alimentos vêm da necessidade daquele companheiro e também contando com a possibilidade do outro em pagar. Então, o companheiro, ele também terá direito a alimentos. Uma outra característica interessante é que, na união estável, salvo convenção em sentido contrário, e como é que é essa convenção? Um contrato assinado por ambos os conviventes, precisa ser mediante escritura pública? Não necessariamente. A vantagem da escritura pública é que é um documento mais formal, mas nada impede que os conviventes, na realidade, assinem um documento entre eles. Mas se não consta nenhum documento entre os conviventes, eu vou presumir que eles adotam o regime de comunhão parcial de bens. Vamos fazer um parêntese aqui. O que vem a ser o regime de comunhão parcial de bens? O regime de comunhão parcial de bens também é um regime regra para quem se casa. Salvo convenção em sentido contrário no casamento, a pessoa adota o regime de comunhão o quê? Parcial de bens. Pelo regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos no decorrer do casamento a título oneroso ou por fato eventual. Vamos lá, vamos explicar o que é fato eventual. Eu hoje estou em união estável com um homem e não estipulamos nada em sentido contrário. Então, não fizemos nenhum contrato, não assinamos nenhum documento, nenhuma escritura pública. Eu vou presumir que tudo que eu adquirir no decorrer do casamento, onerosamente ou por fato eventual, ele vai ter direito. Se eu comprar uma casa no decorrer da união estável, não do casamento, desculpa, mas se eu comprar uma casa no decorrer da união estável, ele vai ter direito à metade. Se eu ganhar na loto no decorrer da união estável, ele vai ter direito. Fato eventual é aquele em que não houve uma onerosidade, um esforço para aquisição. Agora, como em todo regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos antes da união estável, herança e doação feita somente a um dos companheiros, não comunicam-se. Então, eu tinha antes da convivência um apartamento. Fui morar com um determinado homem. Bom, vivi com ele 4, 5 anos. O apartamento que eu tinha antes, ele não vai ter direito. Continua sendo só meu. Então, bens particulares, herança que eu recebi dos meus pais ou de outra pessoa, meu companheiro também não terá direito. E se porventura, mesmo no decorrer da união estável, alguém fizer uma doação só para mim, o meu companheiro não vai ter direito. Ele vai ter direito àquilo que foi adquirido onerosamente ou eventualmente no decorrer da união estável. Relembrando, bens particulares não são divididos no regime de comunhão parcial de bens, mas os frutos e as benfeitorias dos bens particulares, estes sim são divididos. Vamos exemplificar. Antes da união estável, eu tinha um apartamento que valia 200 mil. No decorrer da união estável, eu aluguei esse apartamento e recebi uma renda de 2 mil por mês, no decorrer da união estável. O meu companheiro, se porventura eu juntei todo aquele dinheiro do aluguel, ele vai ter direito à metade do valor que eu recebi do aluguel, que são o quê?
os frutos dos bens particulares. Um outro exemplo, antes de eu me unir, antes de eu ter uma união estável, eu tinha um terreno que valia lá seus 100 mil reais. No decorrer da união estável, eu construí uma casa, que hoje a casa vale 400, com terreno 100, vale tudo 500. Os 100 mil, ou seja, o terreno continua sendo só meu, mas as benfeitorias, o que foi erguido na casa, vai ser dividido entre ambos. Deixando claro, será o regime de comunhão parcial de bens, se os companheiros não adotaram regime em sentido contrário. Nada impede hoje que eu estabeleça uma união estável, adotando um regime de separação absoluta de bens, cada um tem o seu patrimônio, um regime de comunhão universal de bens, em que tudo é comunicado, nada impede que haja convenção em sentido contrário. Geralmente, na união estável, os companheiros não adotam muito a formalidade, né? Até porque, geralmente, quando a pessoa convive em união estável, é justamente para que ela não tenha formalidade como o casamento tem. Então, geralmente não se adota, não se faz contrato, nem mediante escritura particular, nem mediante escritura pública. Mas nada impede que o faça. Em não sendo estipulado, o regime adotado é o regime de comunhão parcial de bens. Outra característica interessante, isso já constava da lei de registro público, que mesmo em união estável, eu posso adquirir o nome do meu companheiro e vice-versa. Isso é um fato que poucas pessoas sabem, mas nada me impede que o faça, né? Mesmo convivendo em união estável, posso adquirir o sobrenome dele e ele pode adquirir o meu sobrenome. Um outro ponto interessante na união estável é que o companheiro tem direito à herança. O companheiro herda de acordo com o novo Código Civil. Relembrando que disposições de herança valem quando da morte, quando da abertura da sucessão. Exemplo, eu vivi em união estável com um homem que faleceu no ano de 2000. Vai valer a legislação de 2000, mesmo que eu faça o inventário agora. Se até 2000 a legislação entendia que eu não herdava, mesmo o inventário sendo feito agora, 10 anos depois, eu não herdo. Eu vivia com um homem que faleceu em 2003. Aí eu já vou para o novo Código Civil, que dá ao companheiro o direito o quê? De herança. De que forma o companheiro herda? O companheiro vai herdar nos bens adquiridos onerosamente no decorrer da união estável. Vamos entender, uma coisa é meação, outra coisa é herança. Hoje eu vivo com um homem, no decorrer da união estável, nós adquirimos um patrimônio de 500. Se eu me separar dele, eu saio com 250, ele sai com 250. Eu vivia com um homem que veio a falecer. A minha meação, patrimônio nosso, era de 500. A minha meação é de 250. A herança dele vai ser de quanto? 250. Então, eu vou ter direito também de concorrer junto com os outros herdeiros naqueles 250 da herança. Além dos meus 250 de meação, que é um direito meu, já pela convivência, independente da morte. Repetindo, o companheiro somente vai herdar nos bens adquiridos onerosamente no decorrer da união estável. E de que forma ele vai herdar? Quando o companheiro concorre com filhos, que são filhos do casal, meu companheiro e eu e ele tivemos filhos em comuns, ou seja, eu não estou concorrendo apenas com filhos dele, estou concorrendo com filhos que são meus filhos também. Eu vou herdar, ou seja, o companheiro vai herdar igualmente aos filhos. Então, por exemplo, meu companheiro deixou 600, eu e meu companheiro adquirimos 600, 300 da minha meação. 600 onerosamente, 300 da minha meação e 300 de herança. Ele deixou, eu e ele tivemos juntos 2 filhos, que são os únicos filhos que ele tem. No lugar de dividir os 300 por 2, eu vou dividir por quanto? Por 3. Eu levo 300 de meação e 100 de herança. Deixando claro que esses 300 da herança são quanto aos bens adquiridos o quê?
onerosamente no decorrer da união estável. Se os filhos são apenas filhos do falecido, não são filhos do casal, são apenas filhos do falecido, então tem apenas filhos do falecido. O companheiro vai herdar a metade do que herda um dos filhos. Então, por exemplo, quando eu disse, se tem filhos do casal, o companheiro vai herdar o quê? Igualmente. Se cada filho herdar 100, ele vai herdar quanto? 100. O companheiro vai herdar igualmente. Se tem filhos do falecido, o companheiro vai herdar metade do que herda o filho. Então, vamos exemplificar. Naquele mesmo exemplo que eu dei. Vivi em união estável com um homem que tinha 2 filhos. Eu não tive filhos com ele. Os filhos são apenas dele. Não tem nenhum filho comigo. Deixou 600 comigo. 300 veio para mim a título de meação e 300 a título de herança. Destes 300 vai 120 para cada um dos filhos e 60 para mim. Eu vou herdar metade do que herdam os filhos. Ana, e se tem filhos do casal e filhos do falecido? Quando eu me uni ao meu companheiro, ele tinha 2 filhos e nós tivemos um no decorrer da união estável. O quinhão será por igual. Então, basta que o casal tenha um filho que eu herdo igualzinho. Não tendo descendentes, eu vou para quem? Ascendentes. Não tendo ascendentes, eu vou para os colaterais até 4º grau. Com ascendentes e colaterais até 4º grau, o companheiro vai herdar 1/3 dos bens adquiridos onerosamente no decorrer da união estável. Então, com ascendentes ou colaterais, ele vai herdar 1/3 dos bens adquiridos onerosamente no decorrer da união estável. Não tendo descendentes, ascendentes e nem colaterais até 4º grau, o companheiro herda tudo. Apesar da Constituição deixar claro que deverá haver, não só a Constituição, o próprio Código Civil, uma facilidade da conversão da união estável em casamento, e mesmo a doutrina entendendo que os institutos deveriam ter sido tratados da mesma maneira, não há dúvidas que o Código Civil já em muito avançou quanto ao reconhecimento da união estável. Mas também não há dúvidas que há ainda uma diferença de tratamento entre o companheiro e o cônjuge, ainda mais quanto ao regime de herança, na hipótese do regime de herança. De qualquer forma, o Código Civil veio dispondo que a lei facilitará a conversão da união estável em casamento. Mas não se pode negar que o avanço jurisprudencial da união estável trouxe ao companheiro, na grande maioria das situações, direitos iguais aos direitos do cônjuge. Então, isso nós temos que parabenizar não só o Código Civil, também a jurisprudência. Bom, nós encerramos aqui o primeiro bloco. Nós voltamos daqui a pouquinho, depois dos intervalos no segundo bloco, em que nós vamos abrir para perguntas para os alunos aqui do LFG que estão aqui conosco no estúdio e os alunos que estão conosco via web lá do Alagoas Cursos. Daqui a pouquinho a gente volta depois de um breve intervalo. Até logo! Bem-vindos de volta ao programa Apostila. Meu nome é Ana Maria Prates, sou professora de Direito Civil do curso Forte e o tema de hoje é União Estável. No primeiro bloco, nós fizemos uma breve explanação sobre o tema e agora no segundo bloco nós vamos abrir para perguntas, tanto o pessoal aqui no estúdio do LFG, quanto o pessoal que está via